Na aula passada a gente falou sobre o método da bissecção, que é um método para você encontrar uma raiz de uma função real, ou seja, achar um valor de x tal que o f desse x seja igual a zero. E aí nós vamos dar uma recapitulada e entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Então a gente viu que se a gente tiver uma função, tivermos uma função f, e a gente tem um intervalo AB, e a gente sabe que, primeiro, essa função ela é contínua nesse intervalo, e além disso, a gente sabe que f de A vezes f de B é menor do que zero. Então, se f de A vezes f de B é menor do que zero nesse intervalo, e a função ela é contínua nesse intervalo aqui, então a gente viu que, bom, para esse produto aqui ele ser menor do que zero, precisamos ter que um é positivo e o outro é negativo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o gráfico dessa função, nesse intervalo AB, então se o f é negativo se o f de A é negativo e o f de B é positivo, para dar menor do que zero, então o gráfico ele é alguma coisa desse tipo assim, ó. Você tem aqui o f de A está abaixo do eixo x negativo, o f de B está acima do eixo x positivo, e aí, como a função é contínua, para poder chegar desse ponto até esse ponto daqui, ela vai ter que cruzar o eixo x em algum lugar. Então, por exemplo, ele pode cruzar aqui assim. Então, isso aqui, o fato de f ser contínua e isso aqui ser menor do que zero, isso garante que vai existir pelo menos uma raiz da função nesse intervalo AB aqui. Então, eu poderia também ter o f de A positivo e o f de B negativo, e aí eu teria algo desse tipo assim, ó. Eu teria o f de A positivo aqui, o f de B negativo, e da mesma forma eu teria que o gráfico da função vai ter que cruzar o eixo x. Ele pode fazer, por exemplo, algo assim. Inclusive ele pode cruzar mais de uma vez, mas você garante que pelo menos uma vez ele vai cruzar. E aí a gente determinou um método chamado método da bissecção, que nos permite encontrar uma aproximação dessa raiz. Esse método consiste em fazer o seguinte: a gente pega e define A0 igual ao A, o B0 igual ao A0 igual a A, B0 igual a B, e aí você define x0 como sendo igual a B0 A0 mais B0 dividido por 2. Então, você tem um intervalo, você tem aqui o A, o A0, você tem aqui o B0. Eu vou até colocar aqui logo de forma mais genérica. Você tem um AK, você tem um BK, e aí você define o XK como sendo o centro desse intervalo. Então, aqui eu tenho um XK. Então, aqui nesse caso, você tem que... A nossa hipótese inicial é que o f de A vezes o f de B é menor do que zero. Então, algum dos dois é negativo e algum dos dois é positivo. Então, aí você pega e calcula o f de xk. O f de xk. E você vai verificar o seguinte: se primeiro eu vou fazer para o k igual a zero aqui, para ficar mais claro. Então, se f de x0 multiplicado por f de A é maior do que zero, o que significa isso ser maior do que zero? Se for maior do que zero, então
significa que f de x0 e f de a têm o mesmo sinal. Nesse caso, você vai pegar e definir. Então, isso aqui já é uma espécie de um algoritmo. Defina A1 igual a x0 e B1 igual a B0. O que eu estou fazendo aqui? Então, se por um acaso o f de x0 ele tem o mesmo sinal do que o f de a, aqui na verdade seria o A0, que é igual ao A. Então, se eles têm o mesmo sinal, lembra que o f de A0 vezes o f de B0 é menor do que zero. Então, como f de x0 tem o mesmo sinal de f de A0, então f de x0 vezes o f de B0 também vai ser menor do que zero. Então, se a gente define o A1 e o B1 dessa forma, a gente vai ter que... Então, logo, temos que o f de A1 vezes o f de B1 é menor do que zero. Então, agora, a gente tinha um intervalo maior, onde nos extremos a função assumia sinais diferentes, e agora eu consegui reduzir o intervalo pela metade, e a função ainda assume sinais diferentes nos extremos desse novo intervalo, que é a metade do tamanho do original. Tá. Isso se o produto é positivo? Isso. Aí, agora a gente vai fazer um else. Tipo assim, caso contrário. Então, vou botar aqui. Se f de x0 vezes o f de A0 é menor do que zero, aí, nesse caso, significa que o sinal de f de x0 e de f de B0 é igual. Então, aqui eu já tenho dois extremos que o f assume sinais diferentes. Então, nesse caso, eu vou defina o A1 igual a... A1 vai ser igual a quem? Alguém sabe dizer? A1. Exatamente. Vai ser, no caso, o A0. E o B1, que vai ser o x0 agora. Porque observa que se o f de x0 ele tem um sinal oposto do f de A0, então o f de x0 ele tem o mesmo sinal do que o f de B0. Então eu vou, em vez de pegar o B1 para ser o B0, agora eu vou pegar o x0, já que a função f tem o mesmo sinal nesse valor aqui e no B0. Então agora eu vou ter um intervalo menor e nos extremos, então vou colocar aqui logo, temos que o f de A1 vezes o f de B1 vai ser menor do que zero. Mas e se for igual a zero? E se o... A gente sabe que o f de A0 é diferente de zero. Mas e se o f de x0 for igual a zero? Então ele não vai cair nem nesse caso, nem nesse caso. Se o f de x0 for igual a zero, você pode interromper o algoritmo, porque você deu uma baita sorte de encontrar exatamente a raiz da função. Exato. Então você pode parar aí que você já achou o que você queria. Porque você ia encontrar uma aproximação para ele.
Se por um acaso você der a sorte de que, o x0 já é um zero da função, ou seja, o f de x0 é igual a zero, então aí nesse caso acaba. Beleza. Então, se por um acaso... Ah, e assim, uma vez que você definiu o A1 e o B1, vai fazer o seguinte. Agora que temos A1 e B1, verificamos se B1 menos A1 é menor do que epsilon. Mas quem é esse epsilon? Epsilon é o tamanho da precisão, o epsilon é a precisão que nós queremos obter. Então, eu quero falar assim, eu quero achar uma aproximação cujo erro seja menor do que um valor epsilon. Posso colocar, por exemplo, epsilon igual a 10 elevado a menos 3, seria 0,001. Então, se por um acaso o tamanho do intervalo já é menor do que esse comprimento, então significa que qualquer valor que eu pegar no intervalo já vai servir como uma aproximação para a minha raiz, cuja distância da própria raiz vai ser menor do que epsilon. Aí, beleza. Aí, vamos botar aqui uma reticência, que a gente vai continuar nesse processo. Aí vai ter uma hora que a gente vai estar com... temos definido A K-1 e B K-1, onde f de AK-1 multiplicado por f de BK-1 é menor do que zero. Então, nesse caso, defina xk menos 1 igual a o ponto médio entre AK-1 e BK-1. E agora a gente vai verificar. Se... Aí você vai ver que vai ser igualzinho que eu tenho aqui. Eu vou até copiar e colar. Aí eu só vou alterar agora os índices. Então aqui, em vez de eu ter f de x0, f de a0, eu vou ter f de x
k menos 1 multiplicado por f de a k menos 1. Então, se isso é maior do que zero, então a gente vai definir AK igual a xk menos 1. Vamos definir BK como sendo BK menos 1. E aí, como consequência dessa definição, teremos que o f de AK multiplicado pelo f de BK é menor do que zero. Agora, se por um acaso o f de xk menos 1 multiplicado pelo f de AK menos 1 é menor do que zero, então a gente vai definir o AK como sendo o AK menos 1. Vamos definir o BK como sendo o xk menos 1. E, portanto, o f de AK vezes f de BK é menor do que zero. E uma possibilidade muito rara, que é, se o f de xk menos 1 é igual a zero, então finaliza. Você já encontrou exatamente uma raiz da função no intervalo AB. Então, esse é o algoritmo. E aí, por fim, você vai então, agora que nós temos o F, o A, o AK e o BK, verificamos se BK menos AK é menor do que epsilon. Caso seja, você pega como sua raiz qualquer valor nesse intervalo daí. Querem fazer alguma pergunta sobre esse procedimento? Não? Foi só uma escolha arbitrária mesmo, você começa com o X, com o extremo percebido do intervalo e o A como instrumento direito. Só a questão do procedimento que você definiu. Não, é porque, tipo assim, você vai fazer uma verificação, né? Se isso acontece, então você define dessa forma. Agora, se por um acaso isso acontece, você define dessa forma. Então, você vai verificar. Então, assim, aqui nesse caso, tanto faz a ordem que eu verificar. Eu poderia primeiro verificar isso daqui. Então, se isso acontece, eu executo isso aqui. Então, porque, tipo assim, ou isso vai acontecer, ou isso vai acontecer. Tipo, não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, apenas uma dessas vai ser executado, no caso. E aí... Então, assim, na verdade, tudo depende se o f de x0 ele vai ter ou não vai ter o mesmo sinal do f de a0. Entendeu? Cristiano, como é que você cobraria isso? Oi? Como é que você cobraria isso? Daria a função para a gente que mandaria a gente achar isso? Isso. Daria uma função, daria um intervalo, né, que para vocês encontrarem, né, vocês iriam caçar essa raiz nesse intervalo, e eu daria um valor de epsilon
para vocês fazerem a interação até você ter uma aproximação desejada. E aí, na prova, vocês podem utilizar aquelas calculadoras científicas. Nada de celular, mas calculadora científica vocês podem utilizar. Agora, caso vocês queiram fazer também as contas de cabeça, fica a seu critério. Que aqui, por exemplo, vocês vão ter que fazer um bocado de continha com número decimais, sabe? Então, observa que nesse procedimento aqui, nós geramos 3 sequências. Nós geramos a sequência AK, XK e BK. Então, a gente começa definindo o A0, o X0, o B0, aí depois define o A1, X1, B1 e assim por diante. A gente vai definindo esses valores aí, seguindo alguns critérios. E aí eu te pergunto, essas sequências, elas são convergentes? Vamos analisar algumas propriedades dessa sequência. Vamos começar com a sequência AK. Então, você começa com um intervalo A0, B0. Aí vamos ver aonde que vai cair as possibilidades do valor de A1. A1 ele pode ser o próprio A0 ou ele pode ser esse valor daqui. Então, ou ele é A0 ou esse valor daqui. Então, observe que para qualquer intervalo, então vamos supor que eu esteja agora no intervalo vamos supor que agora eu já estou no intervalo AK-BK. Então, o valor de AK mais 1, ou ele vai ser o próprio AK, ou ele vai ser o valor daqui. Então, vai ser sempre assim. O próximo valor da sequência dos AKs, ou vai ser o próprio termo anterior, ou vai ser um termo maior do que o termo anterior. Vocês conseguiram perceber que isso de fato é verdade? Beleza. Então, o que a gente conclui disso aí? Que AK é uma sequência não decrescente. Certo? Que um valor AK mais 1 nunca vai ser menor do que o valor de AK. Então, ou vai ser igual ou vai ser maior. Então, ela nunca vai decrescer. Além disso, vocês conseguem perceber que AK é uma sequência limitada? Vocês conseguem dar uma cota superior aí para ela? B0, exatamente. Então, ó, além disso, AK é limitada superiormente por B0. Então, o AK nunca vai atingir o B0. Sempre vai ser menor do que B0. Ele pode até convergir para o B0, mas na verdade ele não vai nem convergir para o B0. Ele vai sempre manter uma certa distância do B0. Então ela é limitada superiormente por B0. Vocês conhecem algum resultado que fale sobre a convergência de uma sequência desse tipo? Você tem uma sequência monótona e limitada. Toda sequência monótona e limitada, ela é convergente.
Então, temos um teorema lá do cálculo 2 que garante que a K ela é convergente. Então, a gente vai chamar de R esse limite. Beleza. Então, analisamos que a sequência AK ela é convergente. Então, existe um limite que a gente não sabe quem é. Eu estou chamando ele de R. Agora, e a sequência BK? Será que ela é convergente? O que você acha, Arthur? De forma rara, acho que dá para a gente chegar à mesma conclusão, a forma diferente. Né? A diferença é não crescente. Exatamente. Então, por simetria, né? A gente tem que a sequência BK ela é não crescente, que ela sempre vai ser o BK mais 1, ou vai ser o próprio BK, ou vai ser um valor menor do que o BK. Então, ela sempre vai ou permanecer igual ou decrescer. Então, ela é uma sequência não crescente. E, além disso, o BK ele é limitado inferiormente pelo A0. Então, pelo mesmo argumento, pelo mesmo resultado de cálculo, a gente garante que a sequência BK ela é convergente e vamos chamar esse limite de S. Beleza. E a sequência XK? Será que ela é convergente? É. Na verdade, então primeiro a gente tem que provar que o R é igual a S. Mas observe o seguinte. Observe que B1 menos A1 é igual a B0 menos A0 sobre 2. Concordam? Que em cada etapa eu vou dividir o intervalo, eu vou ficar com o intervalo que é metade do original. Então, é isso aí. B2 menos A2 vai ser igual a metade desse intervalo daqui. Então, ou seja, vai ser igual a B1 menos A1 sobre 2. E como isso aqui é igual a isso daqui, então isso aqui vai ficar igual a B0 menos A0 sobre 2 elevado a 2. E aí, se você segue com esse raciocínio, você vai obter que BK menos AK é igual a B0 menos A0 sobre 2 elevado a K. Então, olha só. Se você calcular o limite disso aqui, o limite de BK menos AK, quando K vai para infinito, isso aqui vai ser igual, né, o limite da expressão equivalente, B0 menos A0, sobre 2 elevado a K, quando K vai para infinito, mas isso vai para zero, certo?
E a gente já provou que tanto AK quanto BK é convergente. E quando a gente tem duas sequências convergentes e você tem uma diferença entre elas, o limite da diferença é igual à diferença do limite. Você só pode fazer isso porque você sabe que as duas convergem. Então, como as duas convergem, então isso aqui vai ser igual a o limite de BK, quando K vai para infinito, menos o limite de AK, quando K vai para infinito. E isso, por sua vez, a gente definiu o limite de BK como sendo S e o limite de AK como sendo R. Então, olha só, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Ou seja, S menos R é igual a zero. E com isso a gente conclui que, de fato, os limites são iguais. O S é igual a R. Então, eu acabei de mostrar que a sequência AK e BK, além de convergirem, elas convergem para o mesmo lugar. Beleza. Aí agora a gente tem o que o Arthur falou. A gente vai usar o teorema do confronto, que a gente sabe que AK é menor do que XK, que é menor do que BK. Então, como AK e BK eles convergem para o mesmo valor, então vamos chamar esse valor de L. Então, esse mesmo valor que é em comum, eu vou chamar ele de L. Então, a gente tem que o AK converge para L, o BK ele converge para L, e aí, pelo teorema do confronto, a gente não tem outra opção a não ser o XK também ser forçado a convergir para L. Então, tanto o AK quanto o BK quanto o XK, tudo converge para o mesmo limite, que é L. Agora, resta saber, será que esse limite é uma raiz da função? Então, como é que a gente prova que... Como é que a gente prova que esse L é... Que esse L é uma raiz da função? Ou seja, a gente quer provar que o f desse L é igual a zero. A gente sabe que, para qualquer valor de K, o f de AK multiplicado por f de BK é menor do que zero, certo? E olha só, a gente já mostrou que o AK é convergente, o BK é convergente, e faz parte da hipótese que a função f ela é contínua. Então, nesse caso, né, se eu tomar o limite aqui desse lado, o que vai acontecer? Bom, primeiro a gente tem que, se isso aqui é menor do que zero para todo K, então se eu tomar o limite de f de AK vezes f de BK, ele vai ser menor ou igual do que zero. Então, se eu estou o tempo inteiro, a minha sequência está o tempo inteiro menor do que zero, então não tem como o limite ser maior do que zero. Então, ela vai ser no máximo igual a zero. Isso supondo que esse limite realmente exista, né? Mas ele de fato existe porque a gente tem que esse limite, quando K vai para infinito, de f de AK, f de BK, primeiro a gente tem o seguinte, AK é uma sequência. Quando eu faço o f de AK, eu estou criando uma nova sequência. E como f é contínua, se o AK é convergente, então f de AK também é convergente e vai convergir para o f de L, que é o limite do AK. E aí, né, usando a função de continuidade, de convergência, a gente tem que esse limite aqui, ele vai ser igual
a f de L vezes f de L, ou seja, f de L ao quadrado, que é o limite desse vezes o limite desse, que é ambos f de L. Então, ou seja, eu concluí que f de L elevado ao quadrado é menor ou igual do que zero. Então, se o quadrado de um número é menor ou igual do que zero, quanto que vale esse número? Só pode ser zero. Assim, porque se o f de L ele for diferente de zero, então o quadrado dele vai ser um número maior do que zero. Então, para poder isso aqui ser menor ou igual do que zero, na verdade a única possibilidade é ele ser igual a zero. Então, logo, como isso aqui é um número sempre maior ou igual do que zero, temos que o f de L é igual a zero, como queríamos demonstrar. Vocês já trabalharam com esse tipo de demonstração em alguma disciplina? Aqui na UFOP? Não? Algum professor costuma fazer alguma demonstração assim desse tipo no quadro? Mais próximo, acho que seria física, mas nem assim, algo assim, geralmente não. Não. Basicamente, um curso de matemática, uma graduação de matemática, basicamente é só esse tipo de coisa só. A gente quase não faz conta com o número mesmo, sabe? É só demonstrar teorema. É muito mais divertido. E uma coisa legal disso tudo que a gente fez aqui agora é o seguinte, ó. A gente acabou de descobrir uma estimativa, assim, o valor exato dessa diferença aqui. Você lembra que em cada passo eu estou sempre verificando se o BK menos AK é menor do que epsilon. Mas a gente já sabe desde o início, a gente já sabe quanto que vale isso aqui. Isso aqui vale exatamente B0 menos A0 sobre 2 elevado a K. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que verificarmos se B0, vou botar aqui B menos A sobre 2 elevado a K é menor do que epsilon. Então, ou seja, a gente já consegue, antes de fazer as contas, a gente já consegue saber quantas interações teremos que fazer para poder encontrarmos esse valor aqui menor do que epsilon. Basta a gente isolar, você observa que aqui, esse valor de A e B é conhecido desde o início, a gente tem lá o nosso intervalo inicial, AB. Esse epsilon aqui também é conhecido desde o início, então a única variável aqui é só o K. Então a gente consegue isolar o K para poder descobrir quanto que tem que ser esse K. Então a gente tem que, aqui nesse caso, que 2 elevado a K tem que ser maior do que B menos A sobre epsilon. Aqui, levando em consideração que o epsilon ele é positivo, então ele não vai alterar a minha desigualdade. Passa para o outro lado dividindo. E aí você calcula o log, né, como é uma função crescente, não vai alterar a desigualdade. Então você vai ter que o log, calcular o log na base 2. Nesse caso, a gente está supondo B menos A positivo? B menos A, o B sempre é maior do que A. Então, o log na base 2 de 2 elevado a K
vai ser maior do que o log na base 2 de b menos a sobre epsilon. Então, como é na base 2, né, então o k tem que ser maior do que o log de b menos a menos o log de epsilon. Então você consegue calcular esse log aí tudo na base 2. E você consegue saber exatamente quanto que tem que ser o valor de k. Basicamente, a gente pega o próximo inteiro. Isso. Assim, uma coisa que é muito rara, né? Mas se isso aqui der exatamente um número inteiro, aí tem que ser um inteiro maior. Porque se for exatamente ali, aí você... Assim, né? Aí você teria que o erro seria exatamente igual a epsilon. Mas se você quiser que o erro, garantir que o erro seja menor do que epsilon, que o tamanho do intervalo seja menor do que epsilon, aí você tem que pegar o inteiro um pouquinho maior. Você tem que ir uma interação a mais. Então vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui uma função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. E aí eu te afirmo, eu te dou um intervalo 0, 1. E eu te dou um valor de epsilon igual a 0,0... Eu vou botar 0,1 para a gente fazer poucas interações. Beleza. Então o primeiro passo é você calcular o f de 0 e o f de 1 e verificar de fato que você tenha f de 0 multiplicado por f de 1 tem que ser menor do que 0, para você garantir que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo aqui. Mas a gente tem que o f de 0 vai ser igual a 3 e o f de 1 vai ser igual a 1 menos 9, que vai dar menos 8 mais 3 vai dar menos 5. Então, de fato, isso aqui, nesse intervalo aqui, ele satisfaz isso aqui. A gente tem que o f de 0 é positivo, o f de 1 é negativo, então o produto deles é negativo. Então, a gente tem uma garantia de que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você definir, então a gente tem aqui, né, nesse caso, que o A0 é igual a 0 e o B0 é igual a 1. Então a gente calcula, a gente define, na verdade, x0 como sendo o meio desse intervalo
0,1, que vai ser meio, né? 0,5. E aí temos que calcular quanto que vale o f de 0,5. Então, você substitui 0,5 nessa expressão daqui. Então, por isso que é bom você ter uma calculadora. E aí você vai obter, nesse caso, menos 1,375. E aí você observa que o valor que eu obtive aqui, ele é menor do que zero. Então, nesse caso, ó, o que que eu tenho? Bora ver graficamente aqui. Eu tenho aqui o zero, eu tenho aqui o 1. No zero, a função ela é positiva, então ela tem um ponto aqui em cima. E no 1, a função ela é negativa, então eu tenho um ponto aqui embaixo. Mas aí eu percebi que no meio, que está mais ou menos aqui, a função ela é negativa. Então eu tenho um ponto aqui. Então olha só, eu sei que a função ela está aqui, aí quando chegar no meio ela vai estar aqui, e quando chegar no 1 ela vai estar aqui. Então, ó, daqui até aqui, até pode ser que tenha uma raiz. Pode ser de repente que a função aqui ainda faça isso e depois desça. Mas assim, o fato de que os dois aqui é negativo, então você não tem mais nenhuma garantia de que você vai ter uma raiz nesse pedacinho do intervalo aqui. Mas você pode ter certeza, como isso aqui é uma função contínua, então para a função ir daqui até aqui, ela vai ter que cruzar isso aqui em algum momento. Então nisso aqui você garante que você tem uma raiz aqui nesse intervalo aqui do 0 até meio. Então, portanto, você vai definir o seu A1 igual ao 0 e o seu B1 igual ao meio. Então, agora, no começo você estava com esse intervalo aqui, então o objetivo era achar uma raiz no intervalo 0,1. Agora, eu reduzi o intervalo de busca, em vez de no intervalo 0,1, eu agora vou estar buscando no intervalo 0,5. Então, eu vou analisar o 0,5. Então, por isso que eu defini o A0 isso aqui, o B1 isso aqui, para poder agora procurar a raiz nesse intervalo daqui. E aí a gente vai definir o x1 para ser o centro desse intervalo aqui, que vai estar aqui no meio. Então, definimos o x1 para ser igual a 0,25. Beleza. Aí agora que eu defini isso daí, eu tenho que eu vou calcular o f de x1, ou seja, calcular o f de 0,25. Então, eu vou substituir o 0,25 nessa função aqui para achar o valor da função f, nesse ponto. E aí, o que eu vou obter vai ser 0,765625. Então, olha só. O f de 0,25 é positivo. Então, ou seja, voltando aqui para esse meu gráfico, eu tenho que, nesse ponto daqui, aqui no meio, que seria o 0,25, a função ela ainda é positiva. Então, eu vou ter um valor aqui em cima. Então, olha só que legal. Agora, eu não tenho mais nenhuma garantia de que exista raiz aqui, ó, porque eu sei que a função vale esse valor positivo no 0, esse valor aqui no 0,25, então a função pode simplesmente ter feito algo desse tipo aqui, ou assim. Bom, ela pode ter descido aqui e subido, mas só que a garantia que eu tenho, na verdade, eu não tenho garantia nenhuma de que ela desceu aqui e subiu. Então, pode ser muito bem que ela tenha vindo até aqui e nunca ter cortado o eixo X. Mas aqui,
ela é positiva e aqui ela é negativa. Então, em algum momento, ela vai ter que cortar o eixo x. Então, agora eu tenho uma garantia de que tem uma raiz nesse intervalo daqui. Então, nesse caso, eu vou calcular, eu vou definir o A1 para ser esse valor daqui, que é o 0,25. Eu vou definir, quer dizer, aqui no caso vai ser o A2. Eu vou definir o B2 para ser igual a 0,5. Ou seja, o B2 é igual ao B1 e o A2 é igual a o x1. E aí agora eu vou pegar como sendo o x2, o ponto médio entre isso e isso aqui, que vai dar 0,375. E aí agora eu vou calcular o f de 0,375. Isso aqui vai ser igual a menos 0,32265,625. Então, você observa que o valor que eu obtive aqui é um valor negativo. Então, ou seja, nesse centro do intervalo aqui, eu obtive o valor negativo. Não, pode, nesse caso, pode arredondar, porque para a gente aqui o que está mais importando aqui é se ele é positivo, se é positivo ou é negativo, sabe? Então agora observa que o meu próximo candidato, o meu intervalo menor aqui tem que ser esse daqui, ó, porque nesse extremo aqui eu tenho um valor positivo e nesse valor, né, e aqui eu tenho um valor negativo. Então vamos procurar uma raiz aqui nesse intervalo. Então a gente define o A3 como sendo o próprio 0,25 e o B3 vai ser o valor do x2, que é 0,375. E aí a gente nem está verificando o intervalo, né? Que eu quero verificar, eu quero ir até o comprimento do intervalo ser menor do que 0,1. Mas aqui, nesse daqui, eu tenho que o comprimento do intervalo A2, B2 é 0,25, que ainda é maior. Agora aqui, eu vou ter que o comprimento do intervalo vai ser 0,125. Né? Aqui eu tenho que B3 menos A3 é igual a 0,125. Então... Oi? Ah, tá, o x. Mas assim, a gente ainda observa que o tamanho do intervalo ainda está maior do que o 0,1. Então a gente calcula o x3, que é isso que você falou, que é 0,3125. 3125. Beleza. E aí temos que calcular agora o f de x3. O f de 0,3125. Isso aqui vai ser igual a 0,218017578, que é um valor maior do que zero. Então, olha só.
eu peguei um pontinho agora aqui no meio, e aí eu observei que a função nesse ponto ela é maior do que zero. Então eu vou ter um ponto aqui em cima. Então nesse caso eu restringo o intervalo mais ainda para esse pedacito daqui. Então aqui nesse caso o meu A4 ele passa a ser igual ao x3, 0,3125, e o meu B4 ele vai ser igual ao B3, que é 0,375. E aí eu vou calcular agora o B4 menos o A4. Isso aqui vai me dar 0, oi? 0,625. Então agora vocês observem que o tamanho do intervalo já está menor do que o meu erro desejado, que é 0,1. Então, ou seja, eu tenho agora um intervalo A4, B4, e eu sei que o f de A4 é maior do que zero, então eu tenho uma coisa aqui assim, e o f de B4 é menor do que zero. Então eu sei que a minha raiz ele está em algum lugar desse intervalo aqui. E como o comprimento desse intervalo aqui ele é igual a 0,0625, que é menor do que o nosso epsilon desejado, então assim, a raiz ela está aqui dentro. Eu vou colocar aqui um lugar aleatório, digamos que a raiz esteja aqui, por exemplo. Então digamos que aqui seja a nossa raiz, eu vou escrever aqui uma letra diferente aqui, para simbolizar a raiz. Mas só que assim, eu sei que ela está aqui, mas eu não conheço ela. Mas qualquer ponto que eu pegar aqui nesse intervalo, você tem uma garantia de que a distância desse ponto até a minha raiz real, que eu não conheço, tem que ser menor do que o comprimento todo do intervalo. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nesse intervalo agora, nesse intervalo que vai desse valor até esse valor, qualquer ponto que eu pegar aqui, ele vai estar a uma proximidade da raiz menor do que esse daqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, 0,32, por exemplo, como sendo uma aproximação da minha raiz. E eu sei que a minha raiz ele está a uma distância desse valor aqui menor do que esse daqui, ó. Que por sua vez é menor do que 0,1. Então eu obtive uma aproximação da minha raiz com a precisão desejada. Alguém tem alguma pergunta? Tem que fazer os processos, então, até achar o valor aproximado do epsilon. Tem que achar até que o tamanho do intervalo seja menor do que esse epsilon. Isso. Aí, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabelinha que eu tinha aqui pronta, que eu usei para poder fazer essas contas que eu não fiz, na verdade. E aí, talvez, se eu colocar uma questão desse tipo na prova, possa ser que eu disponibilize uma tabela dessa para a função, de modo que você não tenha que fazer as contas na calculadora. Por exemplo, aqui, na verdade, assim, esquecendo essa parte daqui, aí eu posso ter aqui, né, eu tenho uma função, e aí eu tenho, e também isso aqui eu não teria isso daqui.
Aí só uma tabela desse tipo daqui, ó, que tipo assim, são valores de x. Aqui quando tem um ponto, alguma coisa, é como se tivesse um zero aqui. Aí eu tenho valores de x e o valor que a função assume para cada um desses valores de x, que aí você não precisa fazer as contas. Então eu vou ter, vai ter uma tabelinha com vários valores lá, aí basta você consultar. Ah, essa função, deixa eu ver, agora eu preciso calcular o f desse valor daqui. Aí ele estaria lá na tabelinha o valor. Inclusive foi isso que eu fiz aqui, né? Por exemplo, na hora de calcular o f de 0,375, aí eu vi aqui 375 está aqui, aí eu peguei o valor daqui. Aí eu acho que uma tabelinha dessa iria ajudar, né? Na hora da prova. Você quer que eu faça uma questão, aquela questão que você falou? Que eu acho que aqui eu já encerrei essa parte desse método da bissecção que pode cair na prova. Oi? Não, assim, se você fosse continuar a iteração, na verdade o x4 seria a média entre esses dois números, que seria um valor um pouco maior do que isso aqui. Aí isso aqui eu só escolhi um valor aleatório do meu intervalo, que vai desse número até esse número, como sendo uma aproximação. Que aí você observa que esse número aqui, ele é maior do que esse e ele é menor do que esse. Então, você poderia escolher qualquer número. Inclusive, você poderia pegar o valor de x4, você poderia calcular o x4 e pegar o próprio x4 como sendo essa aproximação da raiz. Entendeu? E aí, o que acontece? Então, eu terminei de falar sobre esse método da bissecção. E aí, depois da prova, em janeiro, nós vamos ver outros métodos da gente conseguir encontrar aproximações de raízes. Alguns métodos que ele converge até um pouco mais rápido do que esse que a gente viu aqui agora. Bom, vou resolver o mais fácil. Na verdade, não é que é o mais fácil, é que é o menos trabalhoso, que vai ter menos conta. Você tem o sistema 2x mais 3y igual a 8, 5x mais y. Não, eu acho que eu vou fazer o outro para poder ilustrar melhor. X mais 2y menos z igual a 3.
3x menos y mais 2e igual a 4 e 2x mais y mais e igual a 5. Então, tem esse sistema aqui. E aí, você lembra de escalonação de matriz? Oi? Que aqui, na verdade, nada mais é do que você escalonar uma matriz. Que aqui você tem a matriz associada a esse sistema, vai ser a matriz 1, 2, menos 1, 3, 3, menos 1, 2, 4, 2, 1, 1, 5. Você viu como é que, de onde que eu tirei esses números? Beleza. Então, olha só. Aí, o primeiro passo vai ser, eu tenho aqui a primeira linha, eu já vi aqui que esse primeiro elemento aqui ele é diferente de 0, e aí eu vou tentar eliminar esse carinha aqui de baixo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Para poder eliminar esse 2 aqui, ou esse 3 aqui, eu quero que apareça um 0 aqui. Então, eu pego e subtraio dessa linha aqui 3 vezes a primeira linha. Então, se eu multiplicar a primeira linha aqui por 3, eu vou obter 3, 6, menos 3 e 9. E aí, eu vou pegar aqui, então, a matriz resultante vai ser, eu vou conservar a primeira linha, 1, 2, menos 1 e 3. E aí, agora eu vou fazer 3 menos 3 dá 0. Menos 1 menos 6 vai dar menos 7. 2 menos 3 vai ficar mais 3. Então, 2 mais 3 dá 5. E aí, 4 menos 9 dá menos 5. E aí, agora, para essa daqui, eu vou multiplicar essa primeira linha por 2. Então, deixa eu apagar esse daqui. E vou multiplicar a primeira linha por 2, que vai dar 2, 4, menos 2 e 6. Então, agora eu faço isso menos isso daqui. Então, 2 menos 2 vai dar 0, como eu queria. 1 menos 4 vai dar menos 3. 1 menos 2 vai dar 3. E 5 menos 6 vai dar menos 1. Quando a gente não troca as linhas, quando a gente faz sempre pivoteamento. Isso. E quando a gente só troca a linha para deixar o maior pivô, é o parcial. Isso. É porque aí tem o pivoteamento total, que aí você também iria permutar colunas, mas é só que eu não quis trabalhar com isso, não. Que aí vai ficando cada vez mais complexo. O que o Arthur falou agora aí é porque se a questão estivesse pedindo para resolver utilizando o método de Gauss com um pivoteamento parcial, então o primeiro passo aqui, antes de começar a escalonar, eu teria que verificar aqui nessa coluna qual desses valores é maior em módulo. Oi? Sim. Mas a questão é que, a depender do seu sistema, com muitas variáveis, muito grande, muito gigantesco, você implementar um algoritmo para poder resolver, você pode ter divisões por números pequenos, vai resultar em números muito grandes, e no computador, como a gente viu no começo aqui do curso, isso pode causar muitas imprecisões, muitos erros numéricos. Então, isso são erros numéricos que vai se acumulando. Então, a gente faz isso para poder, no computador, né, que como o computador sempre trabalha dependendo do número, com aproximações, então nisso aí você consegue diminuir o erro que o computador vai cometer. Aí, nesse caso daqui, né, você iria pegar o maior valor em módulo, que nesse caso aqui é o 3, então eu trocaria
a segunda e a primeira linha de lugar. Então, eu ficaria com essa linha aqui em cima e essa linha aqui embaixo. E aí, nesse caso, eu iria... Aí, depois que eu fizer isso, aí sim que eu iria conservar a primeira linha e eliminar os valores da segunda e terceira linha. Então, isso seria com pivoteamento parcial. Eu acho que deve ter vídeo de aula que eu dei aqui que eu faço bem explicadinho essa questão. Então, beleza. Então, agora que eu fiz isso aqui, aí o próximo passo agora é trabalhar com isso daqui, ó. Se eu fosse fazer pivoteamento parcial, nesse caso aqui eu nem precisaria mais trocar, porque aqui eu já teria que o maior valor em módulo é o menos 7. Então, aqui eu já teria com o maior valor aqui, e aí eu deixaria do jeito que está. E aí agora eu preciso eliminar isso daqui. Então, para isso, eu vou multiplicar essa linha aqui por 3/7. Então, eu vou obter 0 menos 3, 15 sobre 7. Oi? Isso, eu falei, eu acho que eu falei 15 e escrevi 17. E menos 15 sobre 7. Então, agora eu faço isso menos isso daqui. Aí, então, assim, aí eu vou conservar a primeira linha. 1, 2, menos 1, 3, 0. Conservo também a segunda linha. Menos 7, 5 e menos 5. E agora eu faço a operação aí com a terceira linha. Então, eu vou ter 0 menos 0 vai dar 0, menos 3 menos menos 3 vai dar 0. Então, eu vou ter 0 aqui e 0 aqui. E agora eu vou fazer 3 menos isso daqui, vai dar, deixa eu ver, 6/7. Oi? 6/7. E esse daqui vai dar 8, menos 8, vai dar 8/7, né? Beleza. Então, olha só. Agora, o que eu obtive aqui? Eu obtive, se eu considerar somente essa matriz aqui, eu obtive uma matriz triangular superior. E esse é o objetivo do método de Gauss-Jordan. É você obter uma matriz triangular superior. Se eu for agora reescrever a equação equivalente a isso daqui, agora a equação associada a isso daí, eu vou ter minhas variáveis CG, Y, Z, né? Então, eu vou ter x mais 2y menos z igual a 3. Aí eu vou ter menos 7y mais 5z igual a menos 5. Menos 5. Segunda vez que era para poder digitar o 5, colocar o 5, eu escrevo 7. E aí, finalmente, 6 sobre 7z igual a 8 sobre 7. E uma vez que você faz isso, você faz o que a gente chama de retrosubstituição. Você começa a substituir de baixo para cima. Aqui, nessa última equação, o valor de z é bem direto, né? Então, você consegue isolar o z aí. Então, o z vai ser igual a 8 sobre 7 vezes 7 sobre 6. Então, cancela o 7. Aí, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3, que é igual a 4/3. Então, aí, uma vez que eu acho o z igual a 4/3, eu substituo o z aqui por 4/3 e isolo o y, acho o y. Aí, depois eu substituo o z e o y aqui e acho o x. Então, isso é o método de Gauss-Jordan. Igual, por exemplo, na letra A é duas equações. Aí a gente faz o mesmo processo? Só que aí vai ser um pouco mais simples. Na verdade, você só vai fazer uma eliminação. É como se fosse eu tivesse só nessa última etapa aqui, ó. Que eu só eliminei esse menos 3 aqui. Então, lá é como se eu tivesse isso aqui, ó. Aí ele só... Só o menos 3 aqui.
Por isso que eu fui para essa, porque senão ia ficar muito direto, aí não ia explicar muito. Você gravou isso? Oi? Você gravou isso? Sim, faz parte do vídeo. Aí a decomposição LO é um pouquinho mais complexo. É mais do que isso aí? Oi? É mais do que isso aí? Sim, é isso mais alguma coisa. Tipo assim, esse raciocínio é muito importante para o outro também, sabe? Você vai usar esse raciocínio e mais algumas coisas. Mas aí, tipo assim, eu não sei se você estava aqui na aula que eu dei isso, mas assim, tem os vídeos lá que eu explico bem direitinho, sabe? Aí eu agora, tipo assim, na sexta-feira a gente tem aula e a aula eu vou estar aqui, tipo assim, ó, vocês têm dúvida, tipo assim, eu vou estar aqui à disposição de vocês, eu não vou nem preparar nada para poder apresentar para vocês, eu vou vir aqui tirar dúvida e aí caso alguém tenha dúvida, eu tiro dúvida. Então eu nem vou fazer a chamada também, na sexta-feira. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?